Nação, deixa eu te falar uma coisa. Torcedor do Flamengo sabe muito bem disso. O pior dia não é o dia da derrota. O pior dia é o dia seguinte. Porque no dia seguinte é que a ficha cai, é quando você percebe que o problema não foi só perder para o Corinthians, foi algo bem maior. Eu já vou adiantar que o Flamengo não perdeu por acaso, né? A equipe está com um problema na atitude de postura, né? E você vai entender tudo isso aqui comigo até o final. Se você é rubro-negro de verdade, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui não tem pano quente. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro por volta de 11 horas da noite, cada um foi para sua casa, o clima estava pesado, Carrascal cabisbaixo, e hoje, segunda-feira, às 12h30, o Flamengo vai apresentar oficialmente Lucas Paquetá no Ninho, tá? Como novo reforço do Flamengo. Isso significa que ele já está no clube, né? Paquetá chegou por vontade própria e já jogou ontem contra o Corinthians. Foi o reinício da história no Flamengo, que começou oficialmente ali no Ninho, né? E aproveita a energia porque o próximo jogo pós-derrota é contra o Sport Clube Internacional pela Série A no Campeonato Brasileiro no dia 4, às 19 horas no Maracanã. Isso significa que o Flamengo segue a preparação pensando na recuperação imediata e não tem descanso. Paquetá sem passar pano. Sobre o Paquetá, vamos ser justos. Ele foi até sincero no pós-jogo contra o Corinthians. Ele assumiu que perdeu um gol claro, que precisava ter sido feito. Isso é importante. Ele não se escondeu. Ninguém aqui vai decretar, por exemplo, o futuro dele. Não, por causa disso ele não vai jogar. A gente não tem que decretar isso. Mas aquela bola tinha que entrar. E era para empatar pelo menos, né, no mínimo, para levar os pênaltis. E não é só com ele, qualquer outro jogador, sendo profissional, era para fazer aquele gol. E isso não é perseguição, é lógica de jogo, né? Se o Flamengo empatasse aquilo ali, ia para os pênaltis. E presta atenção, não sou eu que digo, tá? São palavras de jogadores do Flamengo. Porque desmonta, né, essa historinha de que o time jogou bem e tal. São os próprios jogadores que falaram que o time não jogou bem. O Léo Ortiz foi um deles que falou claro, deixou claro, né? No primeiro tempo, o Flamengo até controlou o jogo, mas faltou atitude. E no segundo tempo, mais uma vez, faltou atitude. Ele repetiu 2 vezes isso, essa frase, faltou atitude, né? Porque muito tempo parecia que a gente estava com um jogador a menos. E isso aí não é teoria de torcedor, é análise de quem vive o jogo lá dentro, né? Comente aqui, você também sentiu que o Flamengo estava sem alma ontem? Eu até falei no pós-jogo sobre isso. O Flamengo estava sem atitude, estava um time frouxo, sem vontade, sem se entregar, né, de verdade. O Corinthians, ele não venceu o Flamengo ontem por ser melhor, por ter melhor elenco, por ter qualidade maior. Não, o Corinthians venceu porque ele estava com atitude, e aquela atitude campeão, não tinha bola perdida, brigando o tempo todo, lutando. Diferente do Flamengo, que era toquinho para trás, toquinho para lá, toquinho para cá, não sei o quê. O único que estava batendo meio de frente, assim, na raça, na vontade e tudo, era o Pulgar. Fora isso, a gente não via outros jogadores demonstrando essa garra, essa gana, essa vontade, né? Felipe Luiz falou no pós-jogo, tá? E isso bate com o que o treinador falou em outra partida, falou em concentração, né? Que o time estava bem quando estava concentrado. Então para de hipocrisia e uma postura mental, outra evidenciada pelo que faltou na atitude. Isso mostra que o problema não é só técnico, nem tático, é psicológico, é personalidade em campo. E a gente viu um sinônimo de soberba, né? Tem lance que é símbolo de tudo que está errado. Tem lance que é símbolo de que mostra que tudo está errado. Por exemplo, o Flamengo com um jogador a menos, defesa exposta, 2 jogadores do Corinthians próximos e o zagueiro tendo um toque de calcanhar dentro da defesa, né? E isso, para mim, minha opinião, não é confiança, isso é soberba, mal colocada. O time tá de barriga cheia, né? Que acha que resolve tudo a qualquer momento, com um toque bonito. Futebol pune sempre isso, e sempre puniu. O time que acha que sempre vai vencer, ou que acha que a qualquer momento pode vencer, vai ser punido. Sobre o VAR, não é choro, é análise técnica. O Arrascaeta falou no intervalo que o árbitro tinha dito para ele que não tinha imagem suficiente para expulsão. Aí no início do segundo tempo ele procura, né, continua procurando alguma coisa e encontra algo.
A CBF até divulgou um áudio dizendo que havia encontrado evidências de conduta violenta. Mas isso abre um precedente perigoso, porque qualquer lance pode ser revisado indefinidamente, né? A gente pode pegar um lance lá atrás, embora não tenha começado, e rever, né? Isso não é desculpa de perder, isso é evidência que a arbitragem pejou demais em cima de uma situação que já estava ruim. Vou dar mais um exemplo, né? O que garante, por exemplo, se o juiz falou que não havia imagem, o que garante que essa outra imagem de uma outra emissora, de uma outra coisa, pode ter chegado até esse árbitro? E muito engraçado que demorou para retornar o jogo 25 minutos. Então, assim, é muito estranho esse tempo de demora, justamente depois fazer esse feito histórico, né, que a gente nunca tinha visto isso no futebol. Então, é meio estranho, né? Felipe Luiz, ele chegou a falar, e eu acho isso muito preocupante. Ele disse que o Flamengo não está jogando mal, mas, desculpa, é minha opinião, tá? Isso é negação, porque são 3 jogos, 6 gols sofridos, defesa frágil, meio campo sem intensidade, time previsível, né? O que parecia acontecer, para mim, era admitir que o Flamengo está jogando mal. Mas será que para jogar mal tem que tomar uma goleada? E reforçando, o próprio jogador falou que faltou atitude, não fui eu. Então, assim, é muito estranho, né, tudo isso. Tomara que o Flamengo consiga recuperar e contra o Inter ele faça um jogo de recuperação no campeonato, voltando a jogar aquele futebol bonito. Um ponto importante que eu acho que o Flamengo não deveria ter entrado com Arrascaeta, não deveria ter entrado com o Jorginho. Os dois nitidamente estão sem preparos, assim como o Pedro também, né? A gente vê que parece que eles não estão correndo com intensidade ainda. E a gente vê o Everton Araújo nesse início de temporada correndo muito. Você vê o Cebolinha da mesma forma. Então, assim, o Luiz Araújo, que faz, que busca, que luta, que corre. Então a gente vê que ainda falta ter esses jogadores terem mais oportunidades na camisa do Flamengo, principalmente no início da temporada, onde eles estão melhores. E para quem acha que a solução é contratar o atacante top, cara, eu vou lembrar, depois de Paquetá não vai haver grandes investimentos no Flamengo, não vai rolar gasto de 10, 12 milhões em ninguém agora. Se o Flamengo investir, né, ele não vai ser aquele investimento pesado. Então a solução, por exemplo, não está no mercado, está dentro de campo. O que falta é atitude do Flamengo, é concentração, intensidade, postura mental. Isso é que está faltando, porque do jeito que está, o Flamengo está frágil, né? Ele está desconectado da realidade. E quando você acha que chegou no fundo do poço, o Flamengo vai lá e começa a cavar ainda mais, sabe? Vai cavando, vai cavando. Então, isso é o que está faltando. Já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like nos comentários e me diz, você acha que o Flamengo precisa mudar o time antes do jogo contra o Internacional? Deixa nos comentários. E aqui a gente fala do Mengão sem pano quente. Saudações rubro-negras, isso aqui é o Flamengo. Até o próximo vídeo.